Bom dia, velha, tudo bem? Grande Alain, lá no Seminário do Sul a gente tinha um costume de chamar os nossos amigos de velha, né? Aqueles companheiros de quarto. Eu morei com o Alain 4 anos no Seminário do Sul, que bênção. Bom, tudo bem, pastora Edna, irmã Zilda, Mailine, minha mãe aqui também. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, pastora Edna. Ana, tem Mara, minha irmã. Entrou aqui Carla. Que Deus abençoe mais uma manhã nas nossas vidas. Estamos aqui diante da palavra de Deus, diante de seus mistérios que estão sendo revelados aos nossos corações. Bom dia, minha tia Marise está aqui. Bom dia, Mailine. Que bom ter você aqui, viu? Bom dia, Evelyn, Dira também. Beth, Esther, Jaqueline também. A Tirza, olha aí que legal, que bom, Tirza, que Deus abençoe muito a sua vida, né? Deus abençoe mesmo. Juliana, a Dani também entrou aqui, muito bom. Esther, que bom. Gente, eu vou botar o texto que nós vamos trabalhar hoje, né? Marcos, vou deixar bem definido aqui para vocês. Marcos de 21 até o verso 25, ok? Esse é o texto que a gente vai trabalhar. E nós vamos ler a palavra de Deus para então tentar compreendê-la. É sempre um grande desafio compreender a palavra de Deus. Então está aqui fixado Marcos capítulo 4, verso 21 a 25. Eu quero ler para você esse texto da palavra de Deus. E então nós vamos orar. Estou vendo a Milene aqui, também a Carol, né, a Simone. Nós vamos ler neste momento Marcos capítulo 4, verso 21 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus. É um texto muito rico. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Então esse é o texto de Marcos capítulo 4, do verso 21 até o verso 25. E nós queremos orar neste momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Você pode convidar aí amigos, familiares, convide agora para que estejam com a gente aqui nesta manhã, sentindo a presença de Deus, ouvindo sua palavra. É tão importante começarmos o nosso dia diante da palavra de Deus. Estou vendo tanta gente boa aqui, né? A Edilma, a Paty, Cesário, que bom, que bom. A irmã Nilza, pastor Rodrigo Figueiredo, olha que benção, um grande amigo. Que Deus abençoe muito, viu? Vamos orar? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus, muito obrigado por esta manhã tão especial. Nós estamos, ó Deus, aos teus pés, ó Deus, com os corações, ó Deus, ansiosos para receber mais da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe neste tempo. Que o Senhor nos guie através da tua palavra. Que o Senhor nos oriente. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor fale conosco nesta manhã tão especial. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estar com você aqui, podendo aprender mais. Se você entrou depois, bom dia, Luísa. Bom dia, Cida, Mônica. Se você entrou depois, abra comigo o texto de Marcos, capítulo 4, 21 a 25. Nós acabamos de ler. É a parábola da candeia. Preste bem atenção. Jesus ele propõe esta parábola especificamente, com 3 perguntas retóricas. O que são as perguntas retóricas? São aquelas
com respostas embutidas, respostas intrínsecas. Não é uma coisa grande para revelá-las. E as retórias têm pelo menos duas intenções: provocar a reflexão de quem a ouve, isso é importante. As retóricas que Jesus fez tinham a intenção de provocar a reflexão daqueles que ouviam essas perguntas. E uma segunda intenção das perguntas retóricas é pressupor respostas. Então, por exemplo, Jesus começa a parábola da candeia dizendo: também lhes disse, também lhes perguntou, também lhes disse. Ou seja, as perguntas eram respostas claras, às próprias questões que foram colocadas aos seus ouvintes. E as perguntas que Jesus fez aos seus ouvintes, aos ouvintes desta parábola, são: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire? Ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? E está picotando de novo, meu Deus do céu. Dê um sinalzinho se vocês estão conseguindo ouvir bem ou se está picotando ainda. Não sei porquê, parece que acho que é falha mesmo aqui na internet. Se vocês puderem me dizer se já melhorou, então beleza. A Carla está dizendo que já melhorou, perfeito. Então vejam, estas 3 perguntas retóricas, elas são colocadas aqui com respostas claramente embutidas, intrínsecas a estas questões. Então vejam só, eu quero repetir mais uma vez as perguntas. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire? Ou da cama? Segunda pergunta. Terceira, não vem antes para ser colocada no velador? Então, essas 3 perguntas, elas têm em si mesmas respostas claras, óbvias, que se descortinam com o simples perguntar. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire? Ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Bem, nós precisamos entender o que são esses objetos. Primeiro, a candeia. A candeia era uma pequena e simples lâmpada feita de argila. Então era uma lâmpada, é uma lâmpada da época de Jesus. Ela era feita de argila e ela tinha um pavio molhado com óleo de oliva. E ela era colocada no velador, ou seja, o suporte, um suporte estrategicamente colocado para que a candeia irradiasse luz no cômodo inteiro. Ou seja, no aposento, por exemplo, irradiava luz no aposento. Então veja, esta candeia, ou seja, essa lâmpada feita de argila, tinha que ser colocada no velador, ou seja, o lugar estratégico, o suporte estratégico para iluminar o aposento. E o alqueire era uma vasilha, sim, usada para armazenar grãos, cereal. Agora veja, não é esquisito isso? Você pegar uma candeia e colocar debaixo do alqueire? Bem, se a candeia fosse coberta por um cesto, sua luz ficaria escondida e logo e provavelmente se extinguiria. O que Jesus está dizendo através desta parábola, dessa simples parábola, são as implicações práticas e a natureza pública da fé em Jesus Cristo. Sim, a luz do Evangelho que iluminou os nossos corações não podem ser colocados debaixo do alqueire, não podem ser sufocados. A luz não pode ser sufocada debaixo de uma vasilha para armazenar cereal, não. Aqui não tem a ver com o que a mão direita faz, a mão esquerda tem que fazer, não. O que Jesus está ensinando é que o reino de Deus precisa ser manifestado através das nossas ações. O reino de Deus, o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, a justiça, a paz, o amor, a misericórdia, os gestos de bondade precisam ser
exteriorizados em ações concretas, físicas, reais na história. Os servos de Deus, os filhos de Deus, não podem sufocar a luz que receberam do Evangelho. Não podemos nos esconder em alqueires, em camas. Nós precisamos ser colocados em veladores para iluminarmos o mundo com as chamas do Evangelho. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito precioso para as nossas vidas. A imagem dos candelabros, por exemplo, no Apocalipse, coisa linda também. As igrejas são os candelabros, são aqueles objetos que iluminam o mundo, a escuridão do mundo, as densas trevas que penetraram as consciências no mundo. Nós somos aqueles corações que receberam e acolheram pela fé as sementes do Evangelho. Nós não podemos ser sufocados em alqueires ou debaixo de camas. Nós temos que ser colocados em veladores, ou seja, há uma natureza pública do Evangelho. O Evangelho tem que entornar, transbordar na sociedade. Por isso os cristãos, na vida pública, na vida política, na vida educacional, eles expandem o Evangelho, eles transbordam aquilo que receberam na sociedade, ou seja, os professores educam com amor, com esmero, com preparo, mas sempre mostrando e revelando a luz do Evangelho que penetrou nele. Os policiais agem com justiça, porque são servos de Jesus Cristo. Os políticos governam para diminuir aquela senda permanente entre os ricos e pobres, tentando provocar sempre, lutar sempre pela igualdade, pela justiça. A minha prima Lorena está botando aqui o dom de Deus. Sim, Deus nos dá dons. O Espírito Santo de Deus nos dá dons. E esses dons têm que ser colocados na história. Os dons precisam ser colocados na vida, em nossa família, em nossa casa, na sociedade. É a dimensão pública do Evangelho. Agora veja só. A palavra de Deus diz assim, eu quero ler para você. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Nós precisamos entender muito bem isso, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Eu pergunto a vocês, o que está oculto? O que está oculto? O que está oculto? Veja, nós estamos estudando a partir da lógica daquele mistério do verso 11 do capítulo 4. O que está oculto? A identidade de Jesus, o messianismo de Jesus, o reino de Deus, tudo isso está oculto. Vejam, as parábolas explicitam o teor, o conteúdo, o caráter do reino de Deus, o caráter do Messias Jesus. Aquilo estava oculto. E aquilo que estava oculto tem que ser manifesto. Aquilo que estava escondido está sendo revelado. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Veja, até como começa, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire. Vem porventura a candeia, ou seja, justamente a vinda de Jesus na história, na sociedade, na terra, a encarnação de Cristo, a aparição pública de Jesus. Grande irmão Joel está aqui com a gente. Bom dia, irmão Joel. Sim, nada está oculto. Tem que ser manifesto. O reino de Deus está se manifestando. O Filho de Deus está se mostrando, está se revelando. Veja, ele tinha que fazer isso de forma bem devagar, bem cuidadosa. Sabe, eu sou mineiro. E o mineiro tem isso, né? Vai comendo pelas beiradas. Tem que ser com muito cuidado. Talvez Jesus tenha sido um mineiro. De forma cuidadosa. Sim. Vem porventura a candeia, uma clara alusão à vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus se mostrava, sim, se manifestava, sim, através dos gestos, não
bélicos, não militares, mas cuidadosos. Sim, simples, singelos. É a mãe ele sendo revelado. Veja só, Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo o Evangelho tem esse objetivo primeiro, mostrar que Jesus, revelar aos seus leitores que Jesus era o Filho de Deus. Verso 1 do capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que Jesus e aqueles que estavam com ele em seu batismo ouviram do próprio Pai? No verso 11 do capítulo 1, então foi ouvida uma voz dos céus. Este é o meu filho. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Deus dizendo ao próprio Jesus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. No capítulo 9, verso 7 de Marcos, nós temos a transfiguração. Na transfiguração aparecem Moisés, representante da Torá, Elias, representante dos profetas. Estavam lá os 3 discípulos mais íntimos e Deus dos céus dizendo, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. A ele ouvi, ou seja, estavam lá a Torá, os profetas, Moisés, Elias, mas a este ouvi. Este é o meu filho amado. Marcos capítulo 15, do 37 ao 39, diz que com um grande brado Jesus expirou. Ele morreu na cena gélida e triste e angustiante da cruz. Diz o texto que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em 2 partes. O centurião, um líder militar que estava lá, de frente dele, estava em frente dele, vendo que Jesus expirou, o que ele disse? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. O reino de Deus está se revelando e precisa ser revelado por nós, aos ouvidos mergulhados na escuridão, aos olhos mergulhados na escuridão. O reino de Deus vai se manifestando na história. Sim, não de forma tirânica, militar, bélica, mas cuidadosa, como um convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, como sementes lançadas pelo semeador. Sim, como essa luz que é retirada debaixo do alqueire da cama e colocada no velador. Sim, agora vejam essas expressões. Então lhe disse, atentai no que ouvis. Atentai no que ouvis, verso 24. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Esse provérbio é um provérbio muito comum no Novo Testamento. Inclusive, ele aparece, depois de Jesus propor a parábola do semeador, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aqui nessa manhã para ouvir, ouça. Ouça que esse mistério foi descortinado. Esse mistério foi revelado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse provérbio aparece constantemente no Novo Testamento. Vocês se lembram lá em Mateus, capítulo 13, 43, também na ambiência das parábolas, ou em Lucas, capítulo 14, verso 35, ou então nos textos do Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, atentai, abram os ouvidos, abram os olhos para ver a revelação do mistério que estava oculto, mas agora foi desvelado. Ouça com os ouvidos, veja com os olhos, observe, receba. Agora veja, tudo isso está ligado organicamente com o que vem a seguir. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois aos que têm se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ouça, o oculto será revelado. Ouça, o oculto foi revelado. Ouça.
Vos medirão, nós seremos medidos. E o texto diz, ao que tem, se lhe dará ainda mais. Vocês se lembram da parábola do semeador, da colheita, da semente que cai em boa terra e multiplica e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um? Vocês se lembram da parábola dos talentos? A um ele deu 5, outro 2 e a outro 1 talento. Esse enterrou o talento. Nós temos que ouvir, nós temos que ter olhos que enxerguem com destreza, sim, com lógica, com amor, com verdade. Ser penetrado pelo Evangelho, deixar ser penetrado pelo reino de Deus, pela justiça de Deus, pela paz, pelo amor, por seus gestos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E veja, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, nós não estamos falando aqui de riqueza. Ele não está dizendo aos ricos que eles ficarão mais ricos. Sai dessa lógica monetária, mamônica. Nós estamos aqui expondo o Evangelho, o caminho de Jesus. Aqui não é um treinamento para você ficar mais rico não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aqui é a exposição do Evangelho, que você fique mais rico. Eu não tenho problema com isso não. Esse negócio de teologia da pobreza também não é coisa boa não. Mas o que Jesus está falando aqui, né, ensinando a ser rico. Veja, a economia do Evangelho é distinta da nossa, que só pensa nessas obsessões de riqueza. A economia do Evangelho a economia do reino de Deus é aqueles que fielmente colocam em prática os ensinamentos de Jesus receberão mais fé. Sim, essa é a economia do Evangelho. Aqueles que colocam em prática os ensinamentos de Jesus recebem mais fé. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, porém ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Sim, irmãos. Todo o Evangelho é isso. Aquilo que a gente recebe, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, aquilo que os nossos olhos acolhem, o que os nossos corpos se permitem ser penetrados, multiplicam a 30, a 60 e a 100 por 1. Essa é a lógica do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Quando você põe em prática o Evangelho de Cristo, quando você põe em prática o reino de Deus, você recebe mais fé. Essa fé cresce em você. Porque é coisa linda isso. É coisa linda isso. Quando a gente está vivendo o Evangelho, Ele está dando mais. Quando a gente está vivendo mais amor, Ele dá mais amor. Quando a gente está vivendo mais justiça, Ele dá mais justiça. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você não seja sufocado em um alqueire, mas que você seja colocado num velador. Não para a exposição de si, não, para que o reino de Deus se manifeste. Você não pode iluminar sozinho o mundo. Você é um satélite natural, você não é sol, você não tem luz em si. A luz que está em você veio de Jesus. Que você não seja sufocado debaixo de uma cama ou de um alqueire, mas que você seja colocado no velador para iluminar o mundo, para mostrar a face de Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você seja essa candeia que ilumina a escuridão que às vezes insiste em controlar as pessoas que estão ao nosso redor. Que você seja essa candeia em todos os lugares, como a Carla está dizendo. Sim, que vocês sejam luz, no nome de Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos ser como essas candeias que iluminam o mundo, não pela nossa luz, mas pela luz do Evangelho que penetrou em nós.
Somos incapazes de iluminar sem a luz do Evangelho. Por isso nós te pedimos que esse Evangelho cresça em nós, que esta fé cresça em nós, que o teu reino cresça em nós. Nós queremos, ó Deus, iluminar o mundo com a luz do Evangelho. Que o Senhor nos coloque em veladores, Deus, em suportes que revelam o teu Evangelho, revelam a tua palavra. Muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom ver irmão Joel, Nilza, Gabriela aqui também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Mônica, muito bom ver você, Mônica. Um abraço em toda a sua família. Irmã Nilza também. Que Deus abençoe ricamente. A irmã Zilda sempre aqui também. Que Deus abençoe a manhã de vocês. Márcia está aqui também. Irmã Carla, irmã Beth, um beijo no coração de todos vocês em nome de Jesus. Estou vendo aqui o Menezes, Helmut, a Dani, a Luísa. Que Deus abençoe o coração de vocês no nome de Jesus. Amém.